Oi, meu nome é Júlia Pellegrinelli, eu sou uma das participantes da empresa júnior da EGEL, que é vinculada ao FMG, e a gente vai começar uma série de vídeos que a gente vai entrevistar geógrafos para conversar um pouco sobre a pesquisa deles. Nossa primeira entrevistada é uma convidada muito especial, que é a Letícia Bastos. Se apresente, Letícia. Olá, tudo bom? É um prazer muito grande participar. Eu sou geógrafa, licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa. Eu sou mestre em Gestão Integrada do Território e estou cursando doutorado no Instituto de Geociências, no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, e sou professora do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ouro Branco. Um belo currículo. Primeiramente, eu gostaria de perguntar qual a proposta da pesquisa que você está fazendo? A minha pesquisa, ela tem como foco estudar, compreender as interações entre conhecimentos que existe dentro do sistema territorial de inovação que está sendo constituído, consolidado dentro da cadeia produtiva do queijo artesanal da canastra. É uma proposta vinculada à geografia econômica e mais direcionada para o que a gente chama de geografia da inovação. Sim, você poderia falar um pouco mais sobre o que seria essa geografia da inovação? A geografia da inovação é uma espécie de abordagem teórica extremamente recente, que está sendo desenvolvida bem vinculada às ideias da geografia econômica, mas buscando um olhar mais direcionado para os conceitos básicos da ciência geográfica ao analisar a inovação, né, as práticas inovativas que acontecem nos últimos anos, e compreender como que isso acontece com um olhar mais geográfico mesmo. De onde que surgiu a ideia de fazer uma pesquisa sobre o queijo da canastra? Inicialmente, o meu foco estava direcionado para compreender o selo de indicação geográfica. O selo de indicação geográfica, ele é dado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, e ele tem um caráter de legitimação de cadeias produtivas, sistemas produtivos, que tem um vínculo muito grande com características geográficas. E o queijo da canastra já estava tombado como patrimônio histórico material, conquistou esse selo e, ao entender, buscar entender a dinâmica desse selo, muito me interessou as características da cadeia produtiva do canastra, e eu também percebi, encontrei várias pistas de que o Instituto Federal de Minas Gerais estava contribuindo através de uma série de atividades desenvolvidas especialmente no campus do município de Bambuí, e isso me interessou muito também, compreender essa contribuição, né, do Instituto para essa cadeia produtiva também. Em qual estágio essa pesquisa está agora? O doutorado, em geral, ele acontece durante 4 anos, né? No meu caso, os 2 primeiros anos do curso foram voltados para o cumprimento dos créditos, para escrita e definição dos detalhes do projeto de pesquisa, a aprovação do projeto de pesquisa no comitê de ética, e aí eu comecei em 2018, agora em 2020, a ideia é desenvolver todo o levantamento de dados e iniciar a escrita da tese para defesa em 2022. Quais que foram as ferramentas metodológicas que você recorreu na hora de fazer a pesquisa? Resumidamente, a pesquisa é uma pesquisa qualitativa, com análise documental, trabalho de campo, diário de campo, né, desenvolvido através desse trabalho, e entrevistas.
sendo que essas entrevistas, elas são direcionadas àqueles atores centrais dentro do sistema, que são os produtores de queijo canastra, os pesquisadores que se envolvem diretamente com esses produtores e, indiretamente, as instituições às quais esses pesquisadores estão vinculados. Então, a gente trabalhou, através dessas entrevistas, o levantamento de uma série de informações que vão caracterizar essas interações de conhecimento, os fluxos de conhecimento que ocorrem dentro desse sistema de inovação. E a ideia é, dentre as ferramentas que vão ser utilizadas nesse momento de análise e interpretação dos dados, que é o qual nós estamos desenvolvendo agora, a ideia é usar um software que chama o Cinet para fazer análise das redes sociais que são formadas no envolvimento dos produtores com os pesquisadores. E quando você estava realizando essa pesquisa, quais que foram as maiores dificuldades que você encontrou? A maior dificuldade nesse ano, com certeza, foi a pandemia. Na verdade, foram duas questões centrais que dificultaram o trabalho esse ano. A proposta de trabalho de campo inicialmente estava prevista para trabalho de campo e entrevista com os produtores. Estava prevista para janeiro de 2020, só que nós tivemos em janeiro o registro do maior índice pluviométrico em Minas Gerais de todos os tempos de registro. E isso impediu a ida a campo e, seguindo a orientação dos próprios entrevistados, né? Nós que moram em áreas de estradas não pavimentadas, nós reagendamos as entrevistas de janeiro para março. E em março nós nos deparamos com o distanciamento social e a não possibilidade de desenvolver essas entrevistas. Assim, essas entrevistas tiveram que ser desenvolvidas à distância. E isso interferiu, inclusive, na organização dos próprios objetivos da pesquisa. Então, algumas mudanças precisaram ser feitas em função dessa nova dinâmica empregada e reorganização do cronograma. Quais que foram as maiores diferenças entre fazer entrevistas pessoalmente com os produtores e os pesquisadores e fazer entrevista em vídeos? Com certeza tiveram ganhos e perdas. Nas perdas, eu destacaria a dificuldade que alguns dos entrevistados teria com a questão da boa qualidade da internet, né? A questão estrutural mesmo, a dificuldade de ter uma internet de qualidade para poder participar das entrevistas de uma forma assertiva, né? A primeira grande questão seria essa. Outra coisa é que a proposta do trabalho seria de entrevista semi-estruturada e as entrevistas em loco, dentro desse sistema não estruturado, ela gera uma série de novas perguntas baseadas naquilo que se observa no local da entrevista. Então, eu acredito que outro direcionamento seria possível e talvez também até primeiro da condução das perguntas e segundo das próprias respostas dos entrevistados, porque em geral eles ficam mais à vontade na entrevista presencial, né? Quais que foram as principais descobertas que você encontrou até agora na pesquisa? Uma série de descobertas já foram feitas e uma série de descobertas ainda serão feitas, né, que ainda tem um caminho longo aí pela frente. Mas é muito interessante perceber como o saber fazer tradicional aprendido por esses produtores ao longo desses 200 anos, mais de 200 anos de produção de queijo artesanal na canastra, a partir do momento, nos últimos 20 anos aproximadamente, que esses produtores passaram a interagir com
atores que têm conhecimento científico, eles passaram a compreender muito do que eles já faziam. Eles passaram a entender por que eles precisam fazer daquele jeito para que o queijo fique bom, para que o queijo dê certo, para que o queijo não tenha nenhum problema no processo produtivo. Isso, ele é muito representativo de como essa interação foi positiva para esses produtores, para muitos desses produtores, que consideram que eles têm condição hoje de produzir um produto com mais qualidade, já que eles têm um conhecimento maior do próprio processo produtivo e das próprias características desse produto. Sim. Sobre essas mudanças, você tinha citado um exemplo muito interessante do queijo canastra com a casca florida. Tem como você falar um pouco mais sobre isso? Sim. O queijo canastra, o queijo artesanal da canastra, que é produzido dentro dessa lógica do selo de indicação geográfica, ele é a maior parte dele é produzido e é maturado, né, deixa ele passar daquele estágio inicial e fica durante em torno de 20 dias para adquirir a coloração amarela, que é a coloração mais típica do queijo canastra mais vendido no Brasil. Só que essa casca lavada desse queijo amarelo, ela é resultado de um trabalho de maturação onde o produtor precisa realmente lavar essa casca, lavar esse queijo ao longo de todos esses dias. E esse processo é, inclusive, para evitar o desenvolvimento de fungos. Só que esses fungos, eles sempre desenvolveram no queijo e as pessoas que produziam ele dessa forma consideravam que ele era impróprio para consumo. E ou descartavam o queijo, ou descascavam o queijo para retirada do fungo, e o queijo não era aproveitado. A partir do momento que esses produtores passaram a ter contato com produtores de queijo da França, com pesquisadores brasileiros, com pessoas que consideravam desenvolviam análise sensorial e percebiam que a qualidade sensorial do queijo era muito grande, eles começaram a perceber que era possível produzir esse queijo. E a universidade, a partir do momento que os pesquisadores perceberam, analisaram e passaram a divulgar que esse fungo ele não faz mal à saúde, esse queijo passou a ter o maior valor agregado em relação a todos os queijos produzidos na canastra. E, inclusive, ganhou prêmios em vários concursos, inclusive o principal concurso de queijos na França. Então, é um achado que só foi possível de se desenvolver da maneira que foi através dessa interação com o conhecimento científico. Sim, você mencionou um pouco da questão da premiação. Isso entra no tópico que hoje em dia o queijo canastra tem ficado cada vez mais popular, tem ganhado cada vez mais notoriedade. Na sua pesquisa, você fez alguma reflexão sobre o crescimento dessa popularidade do queijo? Existem vários estudos recentes, extremamente interessantes, destacando que existe uma espécie de movimento acontecendo, meio que contrário à lógica da globalização, de padronização da produção de modo geral. Então, as especificidades desse queijo, as especificidades de um produto gera maior valor agregado e estabelece uma série de perfil para um nicho do mercado, né? Ele se enquadra dentro de uma lógica de gourmetização que tem se estabelecido cada vez com mais força
né, inclusive no Brasil. O caso do queijo canastra, existe um termo que a gente usa, um termo francês, que se chama terroir, que destaca, principalmente vinculado após esse selo de indicação geográfica ter sido conquistado por esses produtores, que é que um queijo verdadeiramente canastra só pode ser produzido dentro daquele terroir, que são as características edafoclimáticas que fazem com que a água, o solo, o clima daquele lugar não possa não possa existir em nenhum outro lugar. Então, tudo aquilo ali é que garante a textura, o aroma e o sabor do queijo da canastra. Então, isso gera maior valorização desse produto. Qual que você diria que é a contribuição do seu doutorado para o estudo da geografia? Então, ainda é um trabalho em andamento, então são pretensões, né, que a gente tem em relação a isso. A gente pretende fazer uma discussão teórica e uma discussão metodológica que traz elementos de uma série de outras pesquisas, mas que tem a sua singularidade, né, porque se trata de uma tese, e a gente percebe que essa discussão em relação aos conhecimentos, ela pode trazer uma reflexão muito interessante quando se trata do entendimento daquilo que a ciência pode contribuir para a sociedade. É lógico que a universidade, o papel da universidade é muito mais amplo do que isso. Mas a partir do momento que as instituições de ensino, pesquisa, conseguem interagir, dialogar com outras formas de conhecimento não científico, algumas formas de desenvolvimento social e econômico podem surgir, podem se consolidar, e isso pode contribuir para a sociedade de várias maneiras. Então, só de trazer essa reflexão, eu acredito que isso já possa gerar outras formas de entendimento de como essa interação pode ser produtiva em outros lugares, ali mesmo, e talvez até trazer reflexões ligadas a políticas públicas que favoreçam esse tipo de interação de conhecimento e que contribuam de alguma forma para o desenvolvimento de um local, de uma região. Um dos impactos que você menciona um pouco no seu doutorado do queijo canastra é a questão do turismo na região, que surgiu justamente com o crescimento da popularidade desse queijo. Aí você gostaria de comentar um pouco sobre a questão do turismo? Em relação ao turismo, o turismo foi extremamente importante para o desenvolvimento da cadeia produtiva, ao mesmo tempo que o queijo também foi muito importante para o desenvolvimento do turismo, né? É um processo de mão dupla, e o queijo, quando ele começou a ganhar esses concursos e ter essa notoriedade maior, até pelo reconhecimento internacional, né, que foi dado a ele, a mídia, ela passou a divulgar muito a produção do queijo. E aí a forma como a mídia passou a divulgar tanto o queijo canastra como a região da canastra, isso tudo acabou trazendo novas formas de negócio, novas formas de trabalho naquela região. E aí eles começaram a ter autonomia no processo de venda, porque eles precisavam vender para os intermediários, e esses intermediários é que determinavam o valor da compra das peças do queijo. Quando o turista passa a buscar o queijo lá na propriedade, lá na fazenda, o produtor passa a ter maior valor, ele passa a adquirir mais renda. E aí ele consegue investir, inclusive, em infraestrutura para receber esse turista. E, inclusive, receber esse turista para vivências de produção de queijo, que é uma coisa também que eles fazem.
Então, o turista ele tem oportunidade, às vezes, de ficar na pousada, de acompanhar o processo produtivo do queijo e comer até do próprio queijo que ele mesmo contribuiu para ser produzido. Então, isso trouxe bastante valorização, o produtor se sente valorizado, porque as pessoas gostam do produto, elas compram o produto na fazenda, elas vão para a casa delas e elas continuam encomendando o produto. E pelos correios recebem o produto, seja lá em que lugar do Brasil ela mora. Então, isso também impactou muito o processo produtivo e a cadeia de modo geral. Estamos chegando no fim da entrevista e agora eu só gostaria de perguntar se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Eu gostaria de acrescentar que, à medida que nós tivermos novos resultados, né, e realmente todo esse trabalho se configurar numa tese, quem tiver interesse em acompanhar, é só buscar as informações no site do Instituto de Geociências da Unicamp. Uma outra coisa importante é agradecer essa oportunidade, né? É uma honra ser a primeira entrevistada dessa sequência de entrevistas. Espero que seja bastante interessante todo esse processo, né? Principalmente seja um processo de bastante aprendizado, né? Como professora, você sempre prezar pelo aprendizado. É muito importante, é um orgulho para mim ser entrevistada por você, Júlia, minha ex-aluna do Instituto Federal e minha eterna aluna, né? E agradeço aí a sua contribuição, que também participa da minha pesquisa, né? Me ajuda aí nos trabalhos de transcrição e revisão. E quero deixar aí sempre à disposição de quem tiver interesse em conhecer mais a respeito desse trabalho e do trabalho da gente no Instituto Federal também. Parabéns, viu, Júlia? Obrigada. Eu também vou te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para fazer a entrevista, pela paciência que você teve. E só lembrando que esse vídeo é um projeto da EGEL Empresa Júnior e os links para o nosso Instagram, para o nosso site, para o nosso blog vai estar tudo na descrição, quem quiser saber mais. Se você quiser acompanhar alguma entrevista a mais, se inscreva e ative o sininho para você receber notificações sobre os vídeos novos. E é isso, muito obrigada por terem assistido e até a próxima!